Tá, bora lá. Vou iniciar a transmissão aqui. A gente dá continuidade ao nosso conteúdo. Eu prefiro acreditar que as pessoas que não assistem às aulas online aqui procuram outros meios, né? Que nem todo mundo se acostumou ou gosta de assistir aula online e pesquisa no YouTube. Eu já vi alguma vez, acho que alguma história de alguém do cursinho que estava assistindo aula de literatura no YouTube, por exemplo. Então, existem outros meios, e para quem não curtiu ou não consegue, não tem tempo de noite ou internet para assistir de noite, a aula online não tem problema nenhum, desde que não esteja perdendo os conteúdos, né? Então, é válido ressaltar isso. A gente vai seguir o mesmo esquema, tá? O slide feito para vocês copiarem alguns tópicos e avisando quando terminarem, beleza? Após o conteúdo, a gente vai resolver também, como a gente está fazendo ultimamente, as questões aqui mesmo durante a aula. Tá, pois bem. A gente vai dar continuidade aqui ao nosso conteúdo que a gente iniciou na aula passada, né? A gente já viu literatura europeia clássica, tudo direitinho, já passou. Agora a gente vai dar continuidade à literatura brasileira colonial, ou seja, o momento em que a literatura de fato chegou ao Brasil. Quem produziu esses textos, em que momento foi produzido e de que falavam esses textos. Aí, para a gente iniciar, é válido a gente relembrar também o quinhentismo, né, que foi o que a gente estudou na aula passada, que aconteceu no século... Opa, alguém entrou. Já, continuando, pequeno resumo aqui do quinhentismo, para a gente dar continuidade ao barroco. Então, a gente viu na aula passada o quinhentismo, nós vimos que os escritos que foram produzidos naquele período do quinhentismo, né, no século XVI, eles faziam parte e surgiram num contexto da colonização brasileira, né? Então, a literatura que foi produzida naquele período no Brasil, no período da colonização brasileira, não se pode falar de uma literatura produzida por brasileiros, né? E sim sobre o Brasil. Foi justamente isso, a colonização, a descoberta. Então, a gente tem essa literatura que foi produzida, porém não ainda por brasileiros no quinhentismo. O que acontecia? No quinhentismo, a gente sabe que existiam duas formas que foram produzidas da literatura naquele período, né? Uma foi a literatura de informação, como o próprio nome já sugere. Então, os colonizadores chegavam ao local, escreviam sobre o que viam, sobre as pessoas, sobre os costumes do Brasil e levavam para Portugal. Então, foi uma literatura que fez parte do Brasil, sim, porém não foi produzida por especificamente brasileiros, certo? O segundo tipo de literatura que era produzida no quinhentismo, a gente tem a literatura jesuítica, né? Jesuítica, a gente já vai fazer essa relação com a igreja. Então, os padres que também faziam parte das navegações, que também vinham nas navegações, eles utilizavam esse tipo de literatura. A literatura que ia educar, né? Reeducar aqueles índios e trazê-los ao catolicismo. Então, existiam essas duas formas de literatura que foram produzidas referente ao Brasil, porém não ainda por brasileiros aqui no quinhentismo, que foi o que a gente viu na aula passada. E ainda nesse contexto de colonização, surgiu também o barroco, né, nesse mesmo período ali, no século XVI, em meados do século XVI. E esse que é o conteúdo da aula de hoje. A gente entrou na aula passada em literatura brasileira colonial, falamos sobre o quinhentismo, compreendemos que foram produzidos ali textos da literatura, porém não por brasileiros, mas foi o primeiro contato da literatura com o Brasil. Então, os colonizadores chegavam ao Brasil, produziam literatura de informação para informar a Portugal tudo o que viam, tudo o que vivenciaram ali naquele espaço brasileiro, e também a literatura jesuítica produzida pelos padres, né, com o intuito de reeducar os índios para aderirem ao catolicismo. Beleza? Então, surge aqui nesse mesmo contexto o barroco, que é o conteúdo que a gente vai ver aqui na aula de hoje.
O barroco, ele surge nesse mesmo contexto, né, como eu acabei de falar para vocês, em meio a esses acontecimentos. Porém, quando a gente fala em barroco, existem algumas características em relação ao contexto histórico mesmo, que elas se destacam. Então, quando o assunto é barroco, eu preciso lembrar, como está escrito aí no slide de vocês, que ele é marcado por um período de conflitos. Barroco, eu vou lembrar que é marcado por um período de conflitos, que a gente vai já entender o porquê ali no contexto histórico. Eu devo saber também que grande parte desses conflitos que surgiram ali no Barroco, eles estão relacionados com a religiosidade, né? A gente viu que lá na Idade Média, lá no Travadorismo, a gente tinha o teocentrismo. Lembram? Deus como centro de tudo, a igreja dominando tudo, ele estava lá no topo. Porém, com o Renascimento, com o classicismo, que foi o que a gente estudou, com o humanismo, a gente viu que houve esse afastamento, né? A gente teve uma ruptura com esses ideais da igreja. Porém, aqui no Barroco, a gente volta com esses ideais da igreja. Então, é aqui que existe esse grande conflito, em que a igreja vai entrar em um grande embate com as novas ideias, né, com as ideias modernas que estão surgindo. Então, o Barroco, eu preciso lembrar que teve uma forte influência da religiosidade e que também é marcado por grandes conflitos. Tá? Então, falando em Barroco, o Barroco, ele surgiu na Itália, como a gente tem escrito aqui no slide de vocês, em meados do século XVI. Né? Então, percebam que a gente tem ainda o mesmo século, né? O mesmo contexto do quinhentismo, que foi também a literatura colonial, né? Brasileira. Então, o Barroco ele surgiu na Itália, no século XVI, e chegou ao Brasil no final do século XVI, e ainda em alguns outros textos, em algumas outras aulas, a gente vê também o Barroco datado na sua chegada no Brasil no século XVII. Né? Então é importante também a gente atentar a essas áreas. Né? O Barroco, ele foi... Ai, tem gente entrando. Tá, bora lá. Deixa eu ver que horas são. Tá ficando um pouco chatinho ficar falando e pulando o slide toda hora. Tá, já são 7h17. 7h20, eu vou dar uma pausa de aceitar a galera, porque tá atrapalhando um pouco, tá? Então, vamos lá, dando continuidade. O Barroco, quando se fala em Barroco, a gente precisa lembrar que ele foi um movimento que ele surgiu em Itália, a gente tem no slide, porém, ele se expandiu por vários países no decorrer dos anos. Isso se reflete no mundo das artes, na arquitetura, na literatura, né, que é o nosso principal foco aqui. Então, por isso que quando a gente fala em Barroco, a gente tem o Barroco na Itália, temos o Barroco em Portugal, o Barroco no Brasil. Porém, em relação à literatura, a gente tem como principais autores, de fato, são autores brasileiros, né? E na escultura também, no mundo das artes, a gente tem muitos exemplos de artistas que produziram artes barrocas. Então, se a gente for estudar direitinho, especificamente, e aprofundar os conhecimentos sobre o Barroco, a gente vai ver que a influência dele foi tão forte que a gente tem subdivisões, né? Por exemplo, na Itália, a gente já tem produções do Barroco, só um exemplo, né? Mais voltadas para o mundo das artes, propriamente dita, né? Das esculturas. Em Portugal, a gente já vai ter outra forma de se expandir, de se apresentar o Barroco. E no Brasil também, a gente vai ter no mundo das artes, relacionando a esculturas também, artes barrocas, porém, o que vai sobressair são, de fato, os textos da literatura que se encaixaram nesse contexto aí do barroco, certo? E essa época do barroco, também é importante a gente falar, que surgiu no final do Renascimento, né? No final do Renascimento, na Era Clássica, e que ele foi que a partir disso, por ter surgido no final do Renascimento, ele utilizou dentro dos seus textos, dentro das suas produções artísticas, uma forma extravagante, né? Uma forma exagerada de se produzir a arte, de se produzir textos. Daí a gente relembra, se foi o fim do Renascimento, e no fim do Renascimento a gente tinha
ali aquele resgate da cultura clássica, né? Por isso que é renascimento, e no renascimento a gente sabe que lá a gente buscava o equilíbrio das formas, o equilíbrio das palavras. Então, se houve o fim do renascimento e o surgimento do barroco, então, com certeza, a gente vai ter mudanças. E é justamente aí que a gente pode relacionar fim do renascimento, fim do equilíbrio, fim da perfeição das formas. E inicia o barroco, que é grotesco, que é extravagante, que preza pelo exagero, né? Ou seja, totalmente o contrário do que a gente via anteriormente ali no classicismo, ali no período do Renascimento, né? Então, em meio a esses conflitos que surge o barroco. Opa. Vocês avisam aí quando eu posso passar o slide. Para a galera que chegou agora, esse foi o primeiro que eu acabei de colocar aqui. Aí vocês podem anotar. Meu Pai, eu vou fazer o pedido ao Senhor. Já? Posso continuar? Já, professor. Tá. Então, aqui a gente tem o contexto histórico, né? Ou seja, o painel da época, o que estava rolando naquele momento, o que aconteceu naquele período do surgimento do barroco. Eu falei anteriormente para vocês que uma das principais influências dentro do barroco, da arte barroca ou dos textos que foram produzidos no barroco foi a influência religiosa, né? E aqui estão os dois acontecimentos, os dois principais influentes acontecimentos que ocorreram nesse período do surgimento no barroco e que influenciaram diretamente todas as produções, sejam elas da arquitetura, sejam elas do mundo das artes e, consequentemente, também na literatura, né? A primeira delas é a Reforma Protestante e a segunda é a Contra-Reforma Católica, beleza? Então, vocês já vão copiar somente a partir do próximo slide, que eu vou explicar cada uma delas. Aí, enquanto eu vou explicando, vocês vão copiando. Então, esses dois são os principais acontecimentos que influenciaram dentro do barroco, falando de modo geral mesmo, não só no mundo da literatura, como também no mundo das artes
e em todos os outros países em que o barroco se expandiu, né, através de sua arte. A gente tem aqui a Reforma Protestante, né? Como eu falei, existe uma forte influência religiosa, né, devido ao contexto justamente da Reforma Protestante, que é onde o barroco está inserido, porém, né, em contrapartida, da mesma forma que a gente tem essa forte influência religiosa dentro do barroco, a gente tem também um apelo aos prazeres sensoriais. Mas o que são os prazeres sensoriais? Quando eu falo que o barroco está diretamente ligado a conflitos, né, a contradições, é o momento em que o homem barroco ele vive esses conflitos entre o que é certo, entre o que é errado. A gente tem aqui, que a gente vai conversar agora, sobre a reforma protestante, só que a gente tem posteriormente também a contra-reforma, que é justamente uma resposta, uma reação a essa reforma que surgiu aqui, que a gente vai conversar. Então, existe dentro disso e dentro dessa influência da religiosidade, esse grande conflito entre os prazeres da carne, ou seja, os prazeres sensoriais, do sentir mesmo, né, dos prazeres da vida, a mundanidade, e existe também essa forte influência da religiosidade. Então, daí, a partir daqui, dessa influência, desse contexto histórico, a gente percebe que, assim como a religiosidade é influente dentro do barroco, também em contrapartida, a vontade da mundanidade, dos prazeres, de aproveitar a vida, certo? Então, aqui na Reforma Protestante, que foram esses dois fatos históricos muito importantes, né, que os autores barrocos se inspiraram, a gente tem como líder desse movimento Martinho Lutero, que está escrito aí no slide de vocês. E o que é que Martinho Lutero faz dentro da Reforma Protestante, dentro desse contexto do surgimento do Barroco? Ele vai denunciar, né, como eu falei para vocês, que existiam as indulgências, né? O que seriam as indulgências? A indulgência era uma prática corrupta, obviamente, da Igreja Católica, em que se vendia o perdão. Era simplesmente isso. Vendia-se o perdão. Se você cometeu algum pecado, se você está se sentindo mal, se você está se sentindo sujo, você pagava indulgências à Igreja Católica para se limpar, para receber o perdão divino. Então, essa era uma das práticas que eram condenadas por Martinho Lutero, que eram condenadas dentro da Reforma Protestante, certo? Outro ponto também, né, a gente tem aqui, instigou debates acerca dos abusos da Igreja Católica. Então, entra aqui as indulgências que eu acabei de falar para vocês. E outra coisa também que Martinho Lutero pregava e que tentava fazer com que as pessoas entendessem era que a salvação que elas tanto buscavam só era concedida, elas só iam conseguir a salvação através, de fato, de uma vivência religiosa mesmo, e não através do dinheiro, e não fazendo coisas ruins e pagando para receber o perdão, né? Pelo contrário, fazer coisas boas, ou seja, ter de fato uma vida dentro da religiosidade, concedida pela fé, o arrependimento, né? Exatamente isso, o arrependimento real de ter cometido aquele ato ruim, de ter feito alguma ação ruim, né? Isso sim significaria a salvação, e não pagar indulgências da Igreja Católica sem nenhum propósito de se arrepender, né? Então, esses debates que eram levantados por Martinho Lutero aqui na Reforma Protestante. Então, consequentemente, as produções barrocas produzidas nesse período iriam utilizar esse acontecimento que foi decisivo e muito importante, né? A gente tem aqui também escrito no slide protestantismo e luteranismo. Então, esses são dois termos que também são utilizados quando você faz referência à reforma protestante, né? Protestantismo, obviamente, se relacionando ao protestante, e luteranismo fazendo relação a Martinho Lutero, que foi o principal, né? Que foi o líder desses ideais da reforma protestante, certo? Aí a gente tem aqui embaixo, escreveu um documento conhecido como 95 Teses, né? Martinho Lutero escreveu essa carta, que depois foi convertida a um documento e que ficou conhecido com esse nome, 95 Teses. E nele, dentro dessas teses, dentro dessa carta, desse documento, a gente tinha
um exemplo do pensamento que ele pregava, né, dos ideais que ele tinha, dos debates que ele levantava contra a Igreja Católica, e eu coloquei algum desses aqui do lado, que eu vou ler para vocês. A gente tem aqui o 16º, diz assim: inferno, purgatório e céu parecem diferir da mesma forma que o desespero, o semi-desespero e a segurança. O outro: portanto, sob remissão plena de todas as penas, o Papa não entende simplesmente todas, mas somente aquelas que ele mesmo impôs. Nessa 20ª tese, a gente tem também uma crítica aos dogmas papais, ou seja, tudo que era pregado pelos papas das igrejas católicas eram também e foram também questionados aqui dentro da Reforma Protestante, certo? A gente tem aqui a próxima. Pregam futilidades humanas quantos alegam que no momento em que a moeda soa ao cair na caixa, a alma se vai do purgatório. Ou seja, as futilidades humanas, todos os pecados, todos os atos ruins que eles cometiam, em contrapartida, no mesmo momento em que a moeda caía, lá onde se ofertavam, né, as ofertas que a gente chama hoje, a alma saía do purgatório. Ou seja, a partir do momento em que você pagava a sua indulgência, que como uma forma de obter o perdão divino, né? A partir do momento que a moeda caía ali no ofertório, você receberia o perdão divino, né? Ou a salvação. O próximo diz assim: tanto assim que a graça da indulgência apenas se refere à pena satisfatória estipulada por homens. Né? Então, esse conhecimento acerca da salvação, de que se você pagasse para obter o perdão acima das suas ações ruins, eram estipuladas por homens, né? E não por santos ou por algo divino. E isso era motivo de grande revolta, né, em relação aqui às pessoas que aderiram ao protestantismo, as pessoas que apoiavam a reforma protestante. Essa era uma das principais reclamações, né, a prática das indulgências. Aí a gente tem aqui: qualquer cristão verdadeiramente arrependido tem direito à remissão pela pena e culpa, mesmo sem carta de indulgências. Ou seja, exatamente o que eu falei para vocês anteriormente. A salvação, segundo Martinho Lutero, ela só seria concedida se o cristão estivesse seguindo mesmo os princípios da religiosidade, através da fé, através do arrependimento, e não a partir das indulgências, né, do pagamento. E o último diz assim: a opinião de que as indulgências papais são tão eficazes ao ponto de poderem absorver um homem, mesmo que tivesse violentado a mãe de Deus, caso isso fosse possível, é loucura. Então, como eu falei para vocês, afirmando, essa era uma das principais práticas que eram questionadas por Martinho Lutero, né? Então, quer dizer que ele deu um exemplo bem acima, né? Bem impossível. Então, quer dizer que se eu, homem, tivesse, por exemplo, violentado a mãe de Deus, eu conseguiria, ainda assim, receber o perdão através do pagamento, através das indulgências. Então, isso, para ele, poderia ser caracterizado como uma loucura, né? Como algo muito absurdo. Outra pessoa também que foi muito influente aqui dentro da Reforma Protestante foi João Calvino, né? Ele defendia que o lucro obtido através do trabalho, através do seu próprio trabalho mesmo, da sua função que você exercia dentro da sociedade, era uma dádiva de Deus. Então, com isso, né, quando se fala em lucro, quando se fala em trabalho, a burguesia também passou a aderir ao protestantismo. E isso fez com que aumentasse, né, consequentemente, o número de fiéis e o número de pessoas que se afastaram da Igreja Católica através de Martinho Lutero, através do luteranismo ou também do protestantismo, como é outro termo que pode ser utilizado. Certo? Vocês avisam aí, só escrevam as características mesmo da Reforma Protestante.
Posso passar? Pode, Vitória. Obrigada. Pode sim, professora. Tá, bora lá. Esse daqui é o segundo acontecimento que influenciou também dentro do barroco e das suas produções, né? A gente tem aqui uma imagem e nessa imagem faz referência a esse primeiro ponto que eu coloquei aqui para vocês, né? O Concílio de Trento. Esse concílio, ele aconteceu na Itália, e aqui, dentro dessa reunião, foram convocados vários membros da Igreja Católica, e aqui foram de certa forma, reafirmados, né? Reafirmaram os dogmas que foram questionados antes, ali na Reforma Protestante. Né? Então, os 7 sacramentos, a autoridade papal, que era criticada, a salvação, que era através das indulgências, o culto aos santos. Então, todos esses dogmas da Igreja Católica foram discutidos aqui dentro desse Concílio de Trento, juntamente com as autoridades da Igreja Católica, né? Como o próprio nome já diz, como o próprio nome já sugere, contra a reforma, ou seja, foi um movimento que, como uma reação mesmo contra, foi uma resposta, de certa forma, contra a reforma protestante ou ao luteranismo, né, que foi pregado. Então, eles começaram a reformar as ações que eles estavam fazendo e que ficaram muito mal vistas, né, pelos fiéis que foram saindo, que foram aderindo ao protestantismo. Então, essa foi uma tentativa de certa forma, se limpar, né, em meio a tantas denúncias que estavam sendo feitas. Então, por isso que a gente diz que a influência religiosa ela foi tão marcante na formação dos autores barrocos, porque esse era o acontecimento do momento, né? A reforma protestante, então existia muito questionamento se a igreja realmente tinha essa moral que ela pregava, ou se a igreja era hipócrita, se ela fazia também coisas ruins por trás. Então já existia desde aí o conflito do homem barroco, né? Entre os dogmas da igreja, será que eu vou pelo caminho da salvação? Será que eu vou pelo caminho da fé? Ou se eu aproveito o agora? Ou se eu vivo o meu desejo pela mundanidade, o meu desejo pelos prazeres sensoriais? Então, o barroco é exatamente isso, oposição, conflito. Alguns autores, né, em algumas pesquisas ou videoaulas, até relacionam o barroco com barraco. Barraco mesmo, de fazer confusão, de fazer conflito, porque ele surgiu dentro desse contexto, né? Então não tem como o homem barroco não ser afetado dessa forma. Então ele vive essa oposição entre os ideais da igreja que já estão em conflitos ali na reforma e na contra-reforma, e também ele consigo mesmo, né, em relação aos desejos da mundanidade, em relação aos prazeres sensoriais. Certo? Aí a gente tem aqui também, no segundo ponto, o ressurgimento do Tribunal do Santo Ofício. Né? Aqui no Tribunal do Santo Ofício funcionava como se fosse uma instituição, né, que foi criada pelo catolicismo para buscar punir os crimes, entre aspas, os crimes contra a fé. Então, a gente tinha os hereges, né? Os hereges são as pessoas que iam contra todos os dogmas pregados pela fé, pela salvação, que se relacionavam com deuses. Então, os hereges eram essas pessoas que, de certa forma, não tinham crença. Então, no Tribunal do Santo Ofício, se castigava, de alguma forma, se puniam essas pessoas que praticavam crimes contra a fé, né? Consequentemente, contra a Igreja Católica, né? Que era a principal forma era o principal ideal que se tinha de salvação e de crença naquele período antes da Reforma Protestante. A gente tem aqui o terceiro ponto, criação do índice dos livros proibidos. Aí, entre parênteses, a gente tem aqui em outra língua, né, que é mais utilizado dessa forma. Esses livros que foram proibidos, nada mais é do que o próprio nome mesmo sugere. Houve uma proibição da circulação de certos livros, porque eles acreditavam, né, a Igreja Católica acreditava que os protestantes
lá do protestantismo, do luteranismo, eles se beneficiaram muito através da circulação dos livros, através da circulação das ideias. Ou seja, a imprensa já tinha surgido, né? Nesse período a imprensa já tinha surgido, então por isso eles proibiram a circulação de certos livros, a circulação de certas ideias, para que os seus fiéis que já estavam, né, se esvaindo, que já estavam saindo ali da Igreja Católica, querendo aderir ao protestantismo, para que esses fiéis não fossem mais influenciados por esse tipo de leitura. Então, a gente vê o quanto, né, foram acontecimentos, de certa forma, pesados. Né? A gente tinha a Reforma Protestante, que lutou contra os abusos da Igreja Católica, porém, no mesmo momento, surge ali uma reação da Igreja Católica, que foi justamente a Contra-Reforma, né, para corrigir os erros de alguma forma, e também para demonstrar que eles estavam certos e que esse deveria ser o caminho a ser seguido. Então, aqui, na Contra-Reforma, eu coloquei os acontecimentos que, de fato, ocorreram como uma resposta à Reforma Protestante. A gente tem aqui, no último pontinho, a fundação da Companhia de Jesus pelo Padre Loyola. Né? E essa Companhia de Jesus, a gente tinha os jesuítas, e nada mais era do que eles acreditavam que era mais fácil, era muito possível recuperar os fiéis através difundindo, né, o catolicismo por meio das missões. Então, eles saíam em missões através dessa Companhia de Jesus que foi fundada para tentar conquistar mais fiéis através da pregação da palavra, né? Então, eles utilizavam palavras persuasivas, né, que tentavam persuadir aquela pessoa que estaria ouvindo naquele momento, para, de fato, aderir aos ideais aqui da Contra-Reforma, aos ideais da Igreja Católica. Certo? Agora a gente vai conseguir compreender, entender, de fato, o porquê que esse contexto de contradições, que esse contexto da Igreja Católica, esse contexto da Reforma Protestante influenciou tanto dentro da arte barroca, né, dentro das produções barrocas de todas as formas em geral. A gente vai conseguir compreender melhor isso nas características. Certo? Posso passar? Acho que deu tempo para escrever. Pode sim, professora. Tá. Então, bora lá. Características do barroco. Então, a gente tem aqui, né? Devido a esses embates que a gente acabou de discutir entre as igrejas, entre as ideias da sociedade daquele período, a gente consegue compreender que se trata de uma época de contraste, né? Entre o que é certo, entre o que é errado, entre os ideais que eu vou aderir, entre os ideais que eu vou abandonar. Então, a gente tem aqui exatamente como principal característica do barroco que ele é marcado pelo dualismo e pelas contradições. Né? Então, a gente tem isso muito visível dentro aqui do contexto em que ele surgiu, né? Dentro da Reforma Protestante e dentro da Contra-Reforma, que é um assunto que é de história, mas que foi necessário ser discutido aqui dentro das aulas. Todas as aulas de literatura, na verdade, irão tratar de algum acontecimento histórico, porque elas, de fato, surgem assim, né? A gente viu, logo no início, quando a gente começou a estudar literatura, a gente viu que elas sempre estarão ligadas a um momento histórico. Então, consequentemente, a gente vai precisar também se atentar às aulas de história, a gente vai precisar também fazer esse resgate, né? Tentar sempre relacionar com um assunto que já foi visto na história ou que ainda vai ser visto com o professor de vocês ou professora de história, certo? Então, essa foi a primeira característica, o dualismo e as contradições que refletem bastante dentro do contexto em que ela surgiu, da reforma e da contra-reforma. A gente tem aqui também a riqueza de detalhes, o rebuscamento, a complexidade e também o exagero. Utilizava-se muito dentro dos textos do barroco o rebuscamento. E o que é algo rebuscado? Quando a gente fala em algo rebuscado, é algo que tem muito detalhe, é algo que está muito bem feito, né? Então, quando se trata de palavras
o barroco, ele utilizava isso, ele realmente buscava isso. Então, ele queria ser excessivo. Ele ia ornamentar o texto que ele ia produzir ou a arte para que ela fosse, de fato, exagerada. Eu não quero algo como na Idade Clássica, não quero totalmente como na Idade Clássica, que eu preciso ter a perfeição, que eu preciso do equilíbrio entre as formas. Não, aqui eu estou no barroco, aqui eu quero o exagero, eu quero o rebuscamento, né? Então, consequentemente, se eu vou utilizar muitos detalhes, se eu vou utilizar muito rebuscamento dentro das minhas obras ou dentro dos meus estilos, dentro dos meus escritos, perdão, consequentemente, essas produções serão mais complexas, né? A gente vai ter mais um pouquinho de dificuldade na compreensão, porque eu quero isso, eu quero o exagero, o homem barroco busca por isso, né? Então, a gente tem como característica, de fato, quando se fala em barroco, o rebuscamento, né? O exagero e a riqueza de detalhes, ou seja, ele ia enfeitar os textos para buscar exatamente essa extravagância, esse exagero. E, além disso, dentro dessas produções do barroco, a gente tem também a utilização de figuras de linguagem, né? Já que a gente está falando em palavras, já que a gente está falando em textos, que eles vão enfeitar, de certa forma, esses textos para deixar mais rebuscado, para utilizar palavras e pensamentos difíceis dentro do texto, a gente tem aqui essas figuras de linguagem que muito farão parte dos textos do barroco, né? A gente tem a antíntese, como a gente já sabe ali como primeira característica, a contradição, o dualismo. Então, é exatamente isso que prega essa figura de linguagem chamada antíntese, né? A gente tem na antíntese ideias contrárias, né? Como alto e baixo, dia e noite, grande e pequeno. E, além disso, a gente tem também o paradoxo. O paradoxo também se trata de ideias que são contrárias, porém, são ideias que se excluem, né? Isso a gente vai ver melhor dentro dos textos do barroco que eu trouxe para vocês. E também um exemplo, quando a gente fala, por exemplo, eu estava tão cansado que fiquei dormindo acordado. Né? A gente sabe que não é possível dormir acordado. Ou você dorme ou você acorda. Porém, essa função é a responsável por essa função dentro de uma frase, a responsável por essa função de ideias contrárias que se excluem porque não são possíveis de acontecer, é exatamente o paradoxo. Isso a gente vai encontrar bastante também dentro dos textos do barroco. Então, eu tenho a antíntese, que são ideias contrárias, e eu tenho também o paradoxo, que segue essa mesma linha de raciocínio. E, além disso, a gente tem aqui a hipérbole, né? Como a gente fala do exagero, como a gente fala que o barroco vai tentar buscar uma linguagem que consiga chegar e atingir o nível do exagero, da complexidade, então, consequentemente, ele vai usar também a hipérbole, né? Que é a figura responsável exatamente por esse exagero. E a gente tem aqui também a sinestesia. Como eu falei para vocês, que no barroco a gente tem o dualismo, a gente tem as contradições, o homem, na mesma forma em que ele está fortemente influenciado pela religião, ele também faz um forte apelo aos prazeres sensoriais, que é exatamente isso, é o toque, é o prazer do corpo mesmo, o carnal. Então, a gente tem essa forte característica e a utilização dessa figura de linguagem chamada sinestesia. Então, o homem barroco, dentro das suas produções artísticas, ele vai prezar também pelo prazer sensorial, pelo toque, pelo sentimento, certo? E como reflexo disso, a gente tem aqui na próxima característica alguns exemplos da dualidade, alguns exemplos das contradições e dessas figuras de linguagem que demonstram isso, né? O paradoxo, a antíntese. Então, a gente tem aqui embaixo o sagrado versus o profano. Então, a gente já consegue relacionar o homem barroco incluído nesse conflito entre o que é sagrado, entre o que é correto, que faz parte da igreja, dos dogmas da fé, e entre o que é profano, ou seja, entre o que é do mundo, a mundanidade. Isso também atrai e muito o homem barroco. Isso atrai muito a profanidade, o que é profano, o que é mundano, atrai muito o homem barroco e influencia muito também dentro das produções deles. O antropocentrismo versus teocentrismo, né? Esses são embates também recorrentes dentro do barroco.
A gente tem os prazeres da carne, a gente tem os prazeres do corpo, ou seja, o homem como centro de tudo, né? O antropocentrismo, perdão, os meus sentimentos, as minhas sensações, e em contrapartida eu tenho também o teocentrismo, né? Deus como centro de tudo. Então, o que é certo, o que é errado, mais uma vez entra nesse embate do homem barroco. Luz versus sombra. Aqui a gente tem uma característica que é bastante relacionada também no mundo das artes, né? Quando a gente se depara com produções artísticas barrocas, que a gente ainda vai estudar em um outro momento, a gente percebe isso, né? A contradição também dentro das obras artísticas, né? Das obras de arte. Umas com mais luzes, outras com sombra, justamente para refletir a contradição e a confusão que é a mentalidade do homem barroco. Pessimismo. Né? O pessimismo era pregado também dentro dos textos, principalmente do homem barroco, então eles tinham afeição, eles tinham gosto pelo que era grotesco, pelo que era, de certa forma, feio, pela tristeza humana, pelos sentimentos que demonstravam isso, sabe? Então, eles pregavam que a felicidade na Terra ela não era possível, era impossível ser feliz aqui na Terra, né? E que ela só iria se realizar num plano celestial, ou seja, quando você fosse para o céu, somente lá você teria paz, você teria uma vida plena. E aqui na Terra não. Então o Barroco também tinha esse apreço pelo pessimismo, que não vai dar certo ou que é ruim. Eles colocavam bastante isso dentro dos seus textos, né? Até também como uma forma de criticar mais uma vez, o período que eles estavam inseridos, né, em relação à igreja. Aí a gente tem aqui também algo que é muito visto dentro dos textos do barroco, e que também, dentro das pesquisas e das videoaulas, sempre estarão ali, né, que são as duas formas de se produzir aqui a literatura barroca, que é através do cultismo e do conceptismo. A gente vai ver ali no próximo slide. Essas são duas formas de se produzir a literatura aqui no Barroco, certo? Aí vocês me avisam aí quando terminarem de escrever. Avisem no bate-papo, por favor, que eu vou só buscar uma água rapidinho. Quando eu voltar, eu olho lá no bate-papo e passo para o próximo. Já? Pode ir. Tá. Valeu. Tá, continuando. Falando sobre as duas formas de se produzir literatura dentro do Barroco. A gente tem aqui o cultismo e o conceptismo. Para ficar mais fácil da gente relacionar, a gente lembra assim que o cultismo, como o próprio nome já sugere, né, é algo que é culto. Então a gente tem um jogo de palavras. Então, se eu digo que o meu autor do Barroco trabalha com o cultismo, consequentemente eu sei que dentro do texto dele a gente vai ter uma linguagem que vai ser mais rebuscada, uma linguagem de mais difícil compreensão. Como eu falei para vocês, eles buscam a extravagância, o exagero,
através também das palavras. Então, se o meu autor ele trabalha com o cultismo, o meu autor do Barroco trabalha com o cultismo, consequentemente, ele vai utilizar palavras rebuscadas, ele vai utilizar uma linguagem mais culta, justamente tentando chegar a esse objetivo que é a extravagância, certo? Então, a gente tem aqui, caracterizado pelo jogo de palavras. Nesse estilo, a linguagem é rebuscada e culta, chegando a ser extravagante. Nele, há a valorização de detalhes, certo? Então, a gente tem aqui o cultismo. A gente tem também essa segunda forma, que é o conceptismo. Né? É importante a gente, mais uma vez, relacionar o conceptismo com conceito mesmo. Então, enquanto cultismo, eu penso em palavras cultas, eu penso em extravagância na linguagem, o conceptismo, eu vou pensar na ideia. Então, aqui é mais importante o que eu quero falar, né, o assunto que eu quero tratar, e não como eu vou tratar esse assunto. Né? Então, os conceitos, o jogo de ideias, a maneira com que eu vou escrever esse texto, a maneira com que ele vai chegar ao meu leitor, é bem mais importante. Então, a gente tem aqui o conceptismo relacionado a conceito mesmo. Olha como a gente tem aqui escrito. Identificado pelo jogo de ideias, o estilo conceptista trabalha com a imposição de conceitos e a definição de um raciocínio lógico. Portanto, tem como características o racionalismo e a retórica aprimorada. Certo? Então, essas são características do conceptismo, que vai buscar mesmo trabalhar focado nas ideias, focado no conceito e no conteúdo do que eu quero repassar ali dentro dos meus textos. Porém, alguns autores, como por exemplo Gregório de Matos, que a gente vai já ver, que foi um dos principais autores brasileiros, ele escreve também utilizando essas duas formas de literatura. Então, isso não individualiza um autor do Barroco. É só importante ressaltar e dividir para caracterizar que os autores desse período, eles prezavam por isso, escrever seguindo esses princípios, né? O princípio do cultismo, que utiliza palavras extravagantes, palavras cultas e rebuscadas, e também o conceptismo. Então, a maneira de se produzir literatura era pautada em uma dessas duas formas, ou até mesmo utilizando as duas formas de se produzir, certo? Então, escrevam aí esse conceito no caderno de vocês, porque eles são importantes. E avisem. Vocês podem escrever somente um parágrafo até o ponto. Façam do jeito que for melhor para vocês. E mais avisem quando terminarem. Eita.
Esse aqui, eu posso passar aqui. Posso passar? Já, professor. Tá. Tá, a gente tem aqui, em relação à linguagem barroca, né? A gente já viu algumas coisas dentro das características, só para reafirmar que a linguagem que era utilizada no barroco era uma linguagem rebuscada, que a gente já viu que era uma linguagem erudita. Algo erudito, ele segue no mesmo raciocínio do que é rebuscado, né? Algo que é bem elaborado, que é bem estudado. Então, a literatura barroca utilizava essa forma de produzir textos, né? O esteticismo, porque como a gente viu ali no cultismo, né? A gente viu ali que o autor barroco ele tinha essa preocupação também em utilizar palavras cultas, palavras que conseguissem atingir, de certa forma, a extravagância. Então, a estética era importante, né? As palavras que eu utilizo dentro do meu texto são importantes. E a gente tem aqui também a retórica, que segue também esse mesmo raciocínio. A retórica a gente pode falar, tratar como algo que se refere à arte da palavra, né? A arte do bem argumentar. Então, eles tinham essa característica, eles sabiam como queriam dizer, né, o que queriam dizer. Então, eles utilizavam isso a seu favor. Então, a linguagem barroca ela era rebuscada, ela era erudita, porque ela era bem elaborada. Tinha o esteticismo, porque se preocupava com que palavras seriam utilizadas, e a retórica, porque eles argumentavam muito bem dentro dos textos barrocos, certo? E as principais temáticas, a gente tem aqui a fragilidade humana, como eu falei para vocês nas características, que o pessimismo era algo muito, muito vigente, né? Tanto que está como característica do barroco. Então, dentro dos textos, isso não vai deixar de ser utilizado. Então, a fragilidade humana, tudo que de certa forma trouxesse o pessimismo, a gente tem aqui também a fugacidade da vida, a fugacidade do tempo, seja de forma positiva, que o tempo passa rápido, que você deve aproveitar, seja também de forma negativa, que as coisas acabam muito rápido, né? Então, eles tratavam dessa forma. Crítica à vaidade, como eu falei para vocês, que o barroco, principalmente nas artes, a gente tem coisas extravagantes, coisas grotescas, a gente tem também o pessimismo vigente ali nas obras de arte ou nas produções artísticas. Então, eles utilizavam essa crítica à vaidade. E contradições do amor. A gente vai ver bastante isso dentro dos textos da literatura barroca. Né? Quando se fala em contradição, a gente citou apenas uma delas aqui, que é a contradição do amor, porém, existem várias outras formas de demonstrar coisas que são opostas e coisas que estão em conflitos. E isso vai ser bastante utilizado pelo homem barroco, né? Pelos produtores de literatura do barroco, certo? Tá, vamos passar aqui para a próxima. Aqui vocês vão escrever somente o nome dos autores, certo? Vocês vão escrever o nome dos autores. Por exemplo, aqui no Gregório de Matos, vocês escrevam o nome dele e escrevam aqui também a forma com que ele ficou conhecido, porque essa é uma referência muito importante e que vem geralmente citada dentro das questões, quando a gente vai encontrar. E Padre Antônio Vieira tem um textinho aqui que dá para vocês escreverem. Então, vamos lá. Esses foram os principais destaques da literatura barroca,
né? A gente já viu, a gente já sabe que o barroco se expandiu em diversas formas, porém, quando se trata de literatura, a gente tem esses dois principais autores, né? Gregório de Matos, porque foi o principal representante, foi o maior representante do barroco aqui no Brasil. Ele produziu poesia lírica, produziu poesia religiosa, erótica também, ele produziu bastante poesias eróticas e satíricas, né, como uma forma de criticar. A gente tem aqui dentro do texto aqui do slide, escreveu poesias religiosas que representavam os conflitos religiosos do homem, pecado, santidade, corpo e alma. Então a gente já tem aqui a contradição, né? E além disso, quando se fala em conflitos religiosos, ele também tirou influência, grande influência até, de tudo que a gente acabou de ver ali no contexto histórico, da reforma protestante, da contra-reforma. Então, tudo isso foi bem aproveitado e foi muito bem colocado dentro dos textos de Gregório de Matos, que foi um autor muito importante do barroco aqui no Brasil. Então, além disso, de retratar os conflitos religiosos, ele também ironizava diversos aspectos da sociedade e por isso ficou conhecido como Boca do Inferno. Ou seja, a gente tem essa referência como alguém que fala tudo o que quer, sem medo, sem temer o que pode vir. Então, Gregório era essa pessoa, Gregório era esse autor que colocava dentro dos textos da forma que queria, né? Então, ele ironizava os aspectos da sociedade que não agradavam, ele falava sobre os conflitos da religião, falava sobre os conflitos do homem entre o pecado, entre a santidade, entre o que é certo ou errado, entre os desejos do corpo, entre a salvação, né, que era algo buscado ali pelos fiéis. Então, todos esses embates, Gregório colocava, de certa forma, sem pudor, dentro dos textos dele. Então, por isso que ele era conhecido como Boca do Inferno, né, porque tudo falava, porque tudo criticava, sem temer coisa alguma. Outro autor também bastante importante aqui da literatura que a gente tem é o Padre Antônio Vieira. Né? Padre Antônio Vieira elaborava sermões, o que exigia uma boa argumentação e tom persuasivo. Né? E mais uma vez, a gente tem aqui influência do contexto histórico da reforma e da contra-reforma. Né? Então, os sermões que ele elaborava, se ele utilizava uma boa argumentação desses sermões, era porque, com certeza, ele tinha o objetivo de persuadir alguém, né? Ou seja, de convencer aquela tal pessoa, né, aquele tal cidadão, para aderir às ideias que ele estava proferindo. Então, mais uma vez aqui, os sermões, né, e Padre Antônio Vieira segue os princípios do barroco. Então, a gente pode relacionar também o Padre Antônio Vieira ao conceptismo. E a gente percebe aqui que ele tem uma boa argumentação, ele tem um tom persuasivo, que é o que está escrito aqui no slide de vocês. Então, consequentemente, ele vai utilizar as melhores palavras, ele vai utilizar o conceptismo, os melhores conceitos, as melhores ideias para tentar persuadir e convencer aquele cidadão a quem ele dirige as palavras, a quem ele dirige os sermões, certo? Então, a todo momento a gente vê aqui, dentro desses dois destaques, não são únicos, obviamente, não são os únicos produtores de literatura do barroco, porém são os mais importantes, são os que mais se destacaram, né? Então, a gente já consegue ver aqui, dentro dos textos deles, né, das características que eles trazem, o quanto isso está relacionado fortemente com o contexto histórico, né, que a gente viu no início da aula. Certo? Deem um ok aí para a gente passar para o próximo. Outra coisa, a gente tem ali no cultismo, que eu apresentei para vocês anteriormente, outra forma de se relacionar ao cultismo é também o gongorismo, tá? Aí vocês puxam uma seta em cima ou fazem uma observação e coloquem ao lado do cultismo o gongorismo. É uma outra forma de se referir a esse tipo de produção literária. Então, antes de terminarem aqui, puxem uma setinha lá no cultismo e coloquem essa outra palavra do lado, por favor. Que vocês podem encontrar por aí nos textos. E gongorismo é a mesma coisa que cultismo.
Já posso passar? Sim! Tá. A gente tem aqui, como a gente estava falando dos autores que foram muito importantes, a gente tem aqui um exemplo, né, da principal obra de Padre Antônio Vieira, que foi Os Sermões, né? Esse era o título da obra. Eu vou ler para vocês, e as palavras que estão aqui em negrito se relacionam com as características que a gente viu no início da aula, certo? A gente tem aqui: quem entrar hoje nesta casa, todo-poderoso e todo-amoroso Deus, quem entrar hoje nesta casa, que é o refúgio último da pobreza e o remédio universal das enfermidades, quem entrar, digo, a visitar-vos nela, como faz todo este concurso da piedade cristã, com muito fundamento pode duvidar se viertes aqui por pródigo, se por enfermo. Destes o céu, destes a terra, deste-vos a vós mesmo, e quem tão prodigamente despendeu quanto era e quanto tinha? Não é muito que viesse a parar em um hospital. Quase persuadido estava eu a este pensamento, mas nos juízos dos males sempre conjecturou melhor quem presumiu os maiores. Diz o vosso evangelista, Senhor, diz o vosso evangelista, Senhor, que a enfermidade vos trouxe a este lugar, e não a prodigalidade. Enfermo, diz que estáis, e tão enfermo que a vossa mesma ciência vos promete poucas horas de vida, e que por momentos se vem chegando à última. Qual seja esta enfermidade, também o declara o evangelista. Diz que é de amor, e de amor nosso, e de amor incurável, de amor nosso, de amor incurável e sem remédio. Este é enfermo, Senhor, e saúde de nossas almas. Este é o mal ou o bem de que adoecestes, e o que vos há de tirar a vida. E porque quisera mostrar aos que me ouvem que, devendo-vos tudo pela morte, vos devem ainda mais pela enfermidade, só falarei dela, acomodando-me, pois, ao dia, ao lugar e ao evangelho, sobre as palavras que tomei dele. Tratarei 4 coisas e uma só: os remédios do amor e o amor sem remédio. Este será, amante divino, com licença de vosso coração, o argumento do meu discurso. Ainda não sabemos de certo se o vosso amor se distingue da vossa graça. Se não distinguem, peço-vos o vosso amor, sem o qual se não pode falar dele. E se são coisas distintas, por amor do mesmo amor, vos peço a vossa graça. Ave Maria. Então, esse é um trecho, né, dos sermões que foi produzido por Padre Antônio Vieira. E a gente tem aqui em negrito algumas palavras que foram destacadas dentro desse sermão, em que ele questiona, né, de certa forma, ele questiona os enfermos. Se vocês vieram aqui de fato por estarem enfermos ou vieram por promiscuidade, né, por alguma outra forma de pedir perdão. Então, ele faz esses questionamentos. E a gente tem aqui, a primeira parte em negrito, a gente tem a seguinte frase: quase persuadido estava eu a este pensamento, mas no juízo dos males sempre conjecturou melhor quem presumiu os maiores. Então a gente já tem aqui um certo pessimismo, né? No juízo dos males, no pensamento das pessoas ruins, sempre conjecturou melhor, sempre pensou melhor quem mais fez coisas ruins. Né, quem sempre está no topo, quem fez mais coisas ruins, quem teve mais ações ruins. Aí a gente tem aqui também amor incurável, né? A gente tem um certo exagero dentro dessas palavras, a gente tem contradições dentro do texto, né? Ou seja, a gente tem a figura de linguagem em síntese que demonstra isso, quando ele fala sobre enfermo, saúde, a gente tem vida, morte, distingue, não se distingue, a gente tem remédios, sem remédios, então são formas de utilizar dentro do barroco a antítese, né, que é essa figura de linguagem que demonstra exatamente isso, ideias contrárias. E a gente tem também o paradoxo aqui, quando ele fala, tratarei 4 coisas e uma só, né? Se são 4 coisas, como que vai ser uma só? Então, a gente tem ideias contrárias, mas que são ideias que se excluem, né? Ele diz que vai tratar 4 coisas e uma só, né? Então, aqui a gente tem também
o paradoxo dentro dos sermões de Padre Antônio Vieira, certo? Consequentemente, o cultismo está presente aqui, né? O jogo das palavras, a gente tem bastante explícito aqui, o jogo das ideias também, que é o conceptismo. Então, essas são formas que eles produziam literatura nesse período, certo? Agora, um exemplo aqui, a gente tem 2 exemplos de textos de Gregório de Mato Guerras e o porquê dele ser conhecido como Boca do Inferno, né, que a gente viu ali nos autores. Esse texto que ele produziu se chama Inconstância dos Bens do Mundo. Ele diz assim: nasce o sol e não dura mais que um dia, depois a luz se segue à noite escura, em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se é tão formosa a luz, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura, como o gosto da pena assim se fia. Mas no sol e na luz falte a firmeza, na formosura não se dê constância, e na alegria sinta-se a tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza. A firmeza somente na inconstância. Então, aqui nesse texto, inconstância, a gente já sabe que é algo que não é constante, ou seja, é algo que vai mudar, que vai se alterar de alguma forma, né? Inconstância dos bens do mundo. As coisas que são boas acabam muito rápido, né? Se o sol vai se acabar, se ele vai, em algum horário do dia, ele vai sumir, por que ele nasceu, então? Né? Se acaba o sol, por que nascia? Se é tão formosa a luz, por que não dura? Né? Se a luz é tão bonita, se a luz ilumina tanto, por que ela não dura? Por que ela se apaga em algum momento, né? Como a beleza assim se transfigura? Ou seja, como as coisas que são belas, de alguma forma, deixam de ser belas tão rápido, né? Fala também sobre a aparência. Como o que é belo se transfigura, né? Se é tão belo. Então, por isso que se chama inconstância dos bens do mundo. Então, a gente já tem aqui um pessimismo dentro dos textos de Gregório. Se a gente for bem analisar, a gente percebe que ele fala sobre coisas boas, mas que são inconstantes, porque são coisas tão boas e por que acabam rápido, né? Então, tudo que é bom vai acabar, isso é ruim. Tudo que é belo vai se acabar um dia. Ele já segue essa linha de pessimismo mesmo, né? Se o sol uma hora vai sumir do dia, por que ele nasceu então? Se é tão bom ter uma luz, se é tão bom na iluminação do sol, mas por que ele nasceu se ele vai sumir? Então, é muito inconstante o que é bom e o que é do bem dentro do mundo. Então, Gregório tinha esse pensamento pessimista, certo? A gente tem outro texto aqui que reflete a parte da produção erótica de Gregório de Matos Guerra. Né? A gente tem aqui esse texto que é intitulado como A Uma que lhe chamou Pica-Flor. Né? O próprio título desse texto de Gregório de Matos Guerra foi, de fato, fazendo relação. A gente tem aqui um nome que é composto, né? E o primeiro nome é, de fato, relacionando ao órgão sexual masculino e a outra palavra é relacionando ao órgão sexual feminino. Então, o título é A Uma que lhe chamou Pica-Flor. Essa uma que chamou ele deste nome era uma freira, e essa freira, ela, de certa forma, falava da aparência de Gregório, né, que ele parecia um beija-flor, porque ele era, tipo assim, mexendo com a aparência física mesmo dele. Então, ela, de certa forma, ela satirizou, ela falou mal da aparência que ele tinha, e ele utilizou isso dentro do texto exatamente para enfrentá-la, né? Para enfrentar essa mulher que lhe deu esse apelido. Porém, ele mudou, já que ela era uma figura da igreja, né? Uma freira, então ele mudou exatamente para instigar essa ideia de sexualidade, essa ideia do desejo carnal. Então, ele utilizou isso dentro dos seus textos eróticos. E ele diz assim: se pica-flor me chamais, pica-flor aceito ser. Mas resta agora saber se no nome que me dás, meteis a flor que guardais no passarinho melhor. Se me dás este favor, sendo só de mim o pica e o mais vosso claro fica, que fico então pica-flor. Então, por isso que ele era chamado de boca do inferno, né? Ele tudo falava sem temer
coisa alguma. Então, como essa uma, ele se refere a ela assim, né? A essa uma que ele chamou deste apelido, ele já utilizou isso e colocou dentro dos seus textos como uma forma de satirizar, né? Como uma forma de se vingar por ela ter falado da aparência dele, que se relacionava com esse pequeno animal. Então, ele utilizou esse texto erótico, né? A gente já tem aqui um exemplo do porquê desse apelido dele, né, de Boca do Inferno, assim como a gente viu ali anteriormente também, ele falando que as coisas boas do mundo acabam muito rápido. Então, ele tem esse pessimismo, ele vai trazer o lado erótico, justamente por isso que ele ficou muito conhecido, que ele foi um dos principais autores aqui do Brasil, né? Exatamente pela coragem de tratar desses temas, de falar coisas sem temer qual seria a reação das pessoas dentro daquela sociedade, né, ali do Barroco, em meio àquele contexto histórico. Então, Gregório foi esse autor que recebeu esse codinome, digamos assim, de Boca do Inferno, exatamente por produzir textos desse tipo aqui que eu acabei de ler para vocês, certo? Aí a gente tem aqui, para finalizar, como eu falei no início para vocês, que o Barroco, ele se expandiu muito, né? Ele foi um movimento estético que se expandiu de diversas formas. A gente tem ele na arquitetura, a gente tem na pintura, e a gente tem também na literatura, que é o que a gente está tratando aqui agora, certo? Então, para que se chegasse no Brasil, a literatura, de fato, ser produzida por alguém do Brasil, porque a gente já viu que no quientismo era uma literatura que fazia parte do Brasil, porém não foi produzida por brasileiros, né? Os viajantes escreviam e enviavam para Portugal. Beleza, a gente já sabe disso. Porém, aqui no Barroco, a gente já tem, sim, uma produção propriamente brasileira. Então, esse é o momento da literatura brasileira mesmo aqui no Brasil. O marco inicial do Barroco aqui no Brasil foi através de uma obra chamada Prosopopeia, né, que foi escrita pelo autor Bento Teixeira. Então, esse foi o marco histórico do Barroco no Brasil, foi através desse texto produzido por Bento Teixeira. E falando em contexto histórico, a gente viu ali no início que o Barroco ele iniciou na Itália, certo? No século XVI, em meados do século XVI, perdão, e só chegou ao Brasil no final do século XVI ou a partir do século XVII, como datam algumas outras pesquisas, algumas outras aulas. E, porém, nesse momento, o que estava acontecendo no Brasil, o que estava acontecendo no Brasil era o século do ouro, né? A exploração do ouro, a gente tem aqui escrito, a exploração do ouro como a principal atividade econômica brasileira. E se dá aqui o destaque para Minas Gerais. Então, é importante a gente compreender que o barroco no Brasil, ele foi influenciado pelo barroco português, e aqui no Brasil, ele teve influência ainda no período colonial. Né? A gente tem o quientismo, a gente tem o barroco e a gente tem também, posteriormente, o arcadismo. Então, todos eles surgiram nesse contexto mesmo do período colonial do Brasil, do período de descobertas. Né? Então, a gente tem o barroco como um momento em que se produziu, de fato, literatura brasileira, feita no Brasil mesmo. Até autores de outros locais que passaram um certo tempo no Brasil produziram seus escritos aqui, né, em relação ao Brasil mesmo. Então, a gente tem aqui o barroco chegando ao Brasil a literatura no período colonial e no chamado século do ouro, né, que era a principal atividade econômica desse momento aqui. E por que Minas Gerais foi o principal, foi o destaque, né? Porque em Minas Gerais se encontraram foi o foco, né? Onde se encontrou muitas jazidas, de onde se extraem, né, o ouro, esse tipo de coisa. Então, diante disso, aumentou-se, consequentemente, o número de habitantes, desenvolvimento do país, e esse era o período em que se foi produzida a literatura brasileira de fato, aqui no Brasil, né? Foi o primeiro momento em que se teve produção própria de literatura brasileira, certo? Então, é importante ter essa compreensão, aí vocês precisam escrever aqui, em saber que o barroco, apesar de ter se expandido em tantos lugares, através de diversas formas de arte, ele chegou ao Brasil no finalzinho do século XVI ou início do século XVII, né? E o que estava acontecendo
era esse contexto aqui da exploração do ouro, e o que iniciou, o que marcou inicialmente foi a produção de Bento Teixeira. Então, são acontecimentos importantes e que precisam ser lembrados por vocês. Já? Já. Vamos fazer assim agora. Prestem atenção. A gente vai dar um intervalo de 10 minutinhos. 8h40 eu vou enviar 3 questões no grupo para vocês responderem, tá? A gente não vai voltar para cá. Prestem atenção. Intervalo de 10 minutos. 8h40 envio as questões no grupo e vocês vão retornar para mim, tá? No WhatsApp. Certo? Deem um ok aí, se entenderam. Tá bom, professor. Sim.